Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Qual é a primeira coisa que você faz, ou pelo menos que você deveria fazer, depois que chega em casa, ou do trabalho, ou de qualquer outra atividade que você teve que se esforçar e você está se sentindo de alguma forma sujo? O que você faz? Você toma banho, né? Mas antes de tomar banho, existe um passo necessário a ser feito. Você não apenas toma banho, você tira a roupa com a qual você estava antes. Né? Você tira a roupa e então sim você toma banho. E depois de ter se banhado, o que você faz? Você se seca e você veste uma roupa. Mas que roupa você veste? Você veste aquela mesma roupa que você tirou? Ou você veste agora uma roupa limpa? Você veste uma roupa limpa. Por que você faz isso? Por que você simplesmente não, depois de ter tomado banho, não volta a vestir a mesma roupa que estava usando antes? Simples. Se você sentiu a necessidade de tomar banho, é porque você sentia o seu corpo sujo, você estava sentindo o seu corpo sujo. E se o teu corpo estava sujo, mais sujo ainda estava a roupa que você estava usando. Então não faz nenhum sentido você limpar o corpo e então colocar por cima do corpo limpo aquela roupa suja de novo. Não faz sentido. Você bota uma roupa limpa. Eu espero que vocês não tenham aprendido nada de novo até aqui. Eu espero que, até o momento, vocês não tenham aprendido nada de novo. Agora, por que nós estamos falando disso? Nós estamos falando disso porque o banho nosso de cada dia, considerando, é claro, que vocês tomem banho todos os dias e não apenas aos sábados, o banho nosso de cada dia, ele ilustra muito bem a vida dos filhos de Deus neste mundo. O Filho de Deus é aquele que, pela sua fé em Jesus, foi lavado pelo sangue que o mesmo Jesus derramou na cruz. O Filho de Deus é aquele que foi banhado e purificado no sangue de Jesus. Como então o crente em Jesus, depois de ter sido lavado pelo sangue de Jesus, como é que o crente poderia tornar a vestir as mesmas roupas sujas que ele usava antes de ter sido lavado e purificado por Jesus? Como ele poderia fazer isso? Não poderia fazer. Não faz nenhum sentido, né? É exatamente a figura do despir-se de uma roupa e vestir-se de uma outra roupa que Paulo usa como metáfora para tratar da vitória do Filho de Deus sobre o pecado. É importante nos lembrarmos por que Paulo está tratando disso aqui. Por que Paulo está tratando da santificação do crente
nessa parte aqui da carta aos Colossenses? Por que Paulo está tratando acerca da vitória que o crente tem que ter sobre o pecado? Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque surgiu na igreja de Colossos alguns falsos mestres. E a heresia que esses falsos mestres estavam ensinando era que para vencer o pecado, as pessoas deveriam de praticar certas superstições ascéticas. O que nós queremos dizer com ascetismo? Ascetismo é aquele conjunto de regras que diz o seguinte: olha, tu não pode fazer isso e tu não pode fazer aquilo. Então eles diziam, por exemplo, aquilo que está no versículo 21 do capítulo 2. Não toques, não proves, não manuseies. E eles aplicavam essas regras com relação principalmente aos alimentos. Eles diziam, olha, para que você seja santificado, para que você vença o pecado, é necessário que você não toque, não prove e não manuseie carne ou vinho ou outros alimentos quaisquer. Era isso que eles estavam ensinando. E Paulo diz, olha, isso aí não tem nada a ver. O fato de alguém ter a capacidade de aguentar ou suportar a sua fome, o seu desejo de comer alguma coisa, e não tocar naquilo, não manusear aquilo, não provar aquilo, o fato de alguém conseguir fazer isso, não quer dizer nada com relação ao pecado. Essa superstição ascética do não prove, não toque, não manuseie, não tem nenhum poder contra o pecado, não tem nenhum poder contra a tentação. Então Paulo, ele descarta a heresia dos falsos mestres de Colossos como sendo ineficaz contra o pecado. Só que não basta nós descartarmos. Não bastava Paulo dizer, olha, isso aqui não funciona. Paulo agora tem que dizer o que é que funciona contra o pecado. Se você vem com um problema para mim, e você tem até uma ideia de como pode resolver o problema, e você diz, João, olha, eu acho que se eu fizer isso aqui, vai resolver o problema. E eu não concordo contigo. Eu penso, não, isso não vai resolver o problema. Não basta eu dizer para você, não adianta tu fazer isso que não vai ajudar em nada. Não basta eu ter que dizer o que vai ajudar, o que vai resolver o teu problema. Então é por isso que Paulo está tratando disso aqui. Tá? Então Paulo descarta essas superstições ascéticas, essas superstições mundanas como sendo ineficazes contra o pecado, tá? E, em seguida, ele vai mostrar o que, de fato, o crente deve fazer para vencer o pecado. Na apresentação que nós estamos fazendo aqui, nesse conjunto de pregações que nós estamos fazendo aqui, nós estamos apresentando a doutrina da santificação cristã, explicada por Paulo aqui, em termos de passos práticos que nós devemos dar. Então, o primeiro passo para vencer o pecado, qual é? É descartar, rejeitar as superstições. As superstições não têm nenhum poder contra o pecado. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é submeter-se a Cristo, o Senhor. Submissão a Jesus como o Senhor. O terceiro passo envolve o assassinato. O terceiro passo é matar o Adão que ainda existe em você. Matar o Adão que ainda habita em você. Aquela velha humanidade representada por Adão, ela ainda habita em você e ela, por vezes, ela quer dar ocasião ao pecado. Então Paulo diz no versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, ou fazei morrer os membros da velha humanidade que em vocês ainda dão ocasião ao pecado. Esse é o terceiro passo. O primeiro passo para vencer o pecado é rejeitar as superstições. O segundo passo é submeter-se
a Jesus como Senhor. O terceiro passo é matar o Adão que ainda existe em você, que ainda habita em você. O quarto passo para vencer o pecado, nós estamos em Colossenses capítulo 3, no versículo 5. O quarto passo para vencer o pecado é desvestir-se do pecado, tal qual você se despe de uma roupa suja. Como nós dissemos antes, se você vai tomar banho, você tira a roupa suja, você toma banho e depois você veste o quê? Você veste uma roupa limpa. Não faz sentido você limpar o corpo e logo depois vestir a mesma roupa suja que você estava usando antes. Não faz sentido. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Não faz sentido você agora, depois de ter sido limpo pelo sangue de Jesus, voltar a vestir as mesmas roupas sujas de pecado. O quarto passo para vencer o pecado é desvestir-se do pecado da mesma forma que você se despe de uma roupa suja antes de tomar um banho. E é óbvio que, se despindo do pecado, você vai ter que vestir-se novamente, né? Você vai ter que vestir-se novamente com aquilo que se contrapõe ao pecado. E nós vamos ver isso muito brevemente hoje. Na verdade, essa contraparte da metáfora usada por Paulo vai ficar para a próxima pregação. Quando nós chegarmos, por exemplo, no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 14 também, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, obviamente, nessa pregação de hoje, nós vamos ver apenas a primeira metade da metáfora, que é desvestir-se do pecado. Na próxima pregação, nós veremos a segunda metade, que é vestir-se com o amor, né? Vestir-se com aquilo que cumpre, que obedece à lei de Deus. Agora, o que acontece com você quando você se desveste do pecado? Qual a ação espiritual que ocorre em você quando, à medida em que você vive a vida cristã, você se desveste do pecado? O que vai acontecer é que você vai se parecer cada vez mais com Jesus. Você vai se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E consequentemente, você vai tornar-se semelhante cada vez mais a Deus. Porque, como Paulo já falou antes em Colossenses, Jesus é a imagem de Deus. Ou como o próprio Jesus disse aos discípulos, aquele que vê a mim, vê ao Pai. À medida em que você se desveste do pecado, você vai se parecer cada vez mais com Jesus. E é dessa forma que você vai obedecer o mandamento divino, que é repetido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um mandamento que diz, sede santos, porque eu sou santo. Isso Deus repete várias vezes lá no livro de Levítico e é repetido também no Novo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. Bom, como é que eu posso ser santo da mesma forma que Deus é santo? Me desvestindo do pecado. Porque ao me desvestir do pecado, ao me despir do pecado, eu vou me tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Me tornando cada vez mais semelhante a Jesus, eu vou me tornar cada vez mais semelhante a Deus. Então eu serei santo como Deus é santo. Agora, se você se recusar a se desvestir do pecado, em vez de se assemelhar a Deus, você cada vez mais vai se tornar diferente dele. E se a cada dia que passa você se torna mais diferente de Deus, o que isso diz acerca da tua fé? Diz que a tua fé não é verdadeira, né? Porque afinal de contas, diz Tiago,
uma fé verdadeira, uma fé genuína, obedece. Agora, uma fé que é morta, ela vai dizer, não, eu creio em Deus, mas essa fé em Deus é semelhante àquela fé que os próprios demônios têm. E os demônios não obedecem a Deus. Não, os demônios sabem que Deus existe, os demônios sabem que quem peca vai para o inferno, e ainda assim eles continuam pecando. Ainda assim eles se recusam a se arrepender. Então, se ao se desvestir do pecado, você se torna cada vez mais semelhante a Jesus e a Deus, se você se recusar a se desvestir do pecado, você cada vez mais será diferente de Deus. E isso demonstrará que você nunca foi filho de Deus. Porque um filho sempre se assemelha ao seu pai. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, se eu não me engano é o primeiro versículo do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se eu não imito a Deus, quer dizer que eu não sou o filho amado. Então você quer ter certeza da salvação? Você quer progressivamente ser transformado à imagem de Jesus? Você quer progressivamente ser cada vez mais santo, da mesma forma que Deus é santo? Então a tua vida deve demonstrar que você de fato foi purificado dos pecados. Você de fato deve demonstrar que foi limpo, purificado dos pecados pelo sangue de Jesus. Ou seja, você deve se recusar a voltar a usar aquelas roupas sujas de pecado. Você deve se desvestir do pecado. Se você tem ouvidos para ouvir, então, ouça a voz do Espírito Santo te ordenando, desvista-se do pecado. Esse é o quarto passo para vencer o pecado, é desvestir-se do próprio pecado. Desvista-se do pecado e você será progressivamente transformado à imagem de Cristo e de Deus, à imagem de Cristo e do teu Pai Celeste. Na última pregação que nós fizemos aqui em Colossenses, nós colocamos toda a nossa atenção nos versículos 5 e 6, que dizem o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós colocamos toda a nossa atenção nesses dois versículos. E, obviamente, eu não posso repetir tudo aquilo que foi dito, porque senão a gente não vai avançar para os próximos versículos. O que nós vamos fazer, então, aqui é uma breve recapitulação daquilo que foi dito na última pregação aqui em Colossenses. E para nós não gastarmos muito tempo, o que eu vou fazer é simplesmente ler a tradução que eu fiz desses dois versículos. Então eu peço que vocês acompanhem na Bíblia ali o que nós temos, e eu vou ler a tradução que eu fiz desses dois versículos, tá? Versículo 5. Portanto, fazei morrer os membros da velha humanidade que em vós ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos que são próprios dessa realidade terrena. A imoralidade sexual em suas várias formas, a impureza própria de uma vida desregrada, o desejo que não se permite controlar e refrear, a cobiça por coisas más e a ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem, que é a idolatria. Aí, versículo 6, é por causa dessas paixões pecaminosas que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Na última pregação eu justifiquei para vocês o porquê dessa minha tradução. Por que eu fiz uma tradução aqui mais longa do que nós temos aqui? Tá? E eu não tenho tempo para justificar novamente. Se você quer ouvir a justificação, você deve ouvir novamente aquela pregação. Tá? Em suma, o argumento de Paulo nesses versículos aqui é o seguinte: nós já morremos com Cristo.
Nós estamos mortos com Cristo. Então agora nós temos que tornar essa morte algo real neste mundo. Esse é o argumento de Paulo. Nós já estamos mortos. Quem crê em Jesus foi unido a Jesus em todos os aspectos da salvação. Está unido a Jesus na sua crucificação, no seu sepultamento, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. Então nós estamos mortos com Cristo. Se estamos mortos com Cristo, então nós devemos fazer morrer em nós tudo aquilo que dá ocasião ao pecado. Este é a argumentação de Paulo aqui. Tá? É impossível que você esteja morto em Cristo e não esteja também ressuscitado com Ele. É impossível que você tenha sido ressuscitado com Cristo sem antes não ter morrido com Ele. Né? Porque a pressuposição da ressurreição qual é? Para que alguém ressuscite, é necessário que antes esteja morto. Ninguém pode ressuscitar sem ter morrido, né? Eu não posso dizer, olha, aconteceu um milagre hoje na minha vida. E daí você pergunta, que milagre que aconteceu? Eu digo para vocês, eu ressuscitei. Daí vocês vão perguntar, tá bom, mas como é que tu morreu? Não, eu não morri. Eu ressuscitei. Não faz sentido, né? Para ocorrer o milagre da ressurreição, é necessário primeiro que ocorra a morte. Nós estamos espiritualmente mortos com Cristo, e estando mortos com Cristo, nós também estamos unidos na sua ressurreição. Agora, qual é a significância disso? O que isso implica para a tua vida? Como é que alguém faz morrer em si mesmo aquilo que dá ocasião ao pecado? Como é que alguém faz isso? Aqui eu vou repetir o que foi dito na última pregação. O que Paulo ordena aqui, esse fazer morrer, não é diferente do que Jesus ordenou lá em Mateus 5, versículos 29 e 30. O que foi que Jesus ordenou lá? Jesus ordenou o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o teu corpo para o inferno. O que Paulo está dizendo aqui, fazer morrer, pois, os vossos membros, não é diferente daquilo que Jesus falou. O verbo grego usado por Paulo aqui, traduzido como mortificar ou fazer morrer, é a mesma palavra grega da onde nós temos, por exemplo, a palavra portuguesa necrose, ou necrosar, ou necrotério. O que é uma necrose? Uma necrose ocorre quando um tecido morre. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com algum tipo de equipamento perigoso e eu estou trabalhando de forma descuidada e, sem querer, eu atoro o meu dedo fora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse dedo que foi cortado fora, colocar ele em gelo, tentar de alguma forma estancar o sangue, né, e correr para o hospital. O mais rápido possível, para que chegando lá eles consigam implantar de novo o dedo no meu corpo. Se eu demorar para pegar o dedo e colocar no gelo, o que vai acontecer? O tecido do meu dedo ele vai morrer, ele vai necrosar. Por quê? Porque não está mais chegando sangue nele, não está mais chegando oxigênio nele, ele vai morrer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós devemos necrosar os nossos membros
que ainda dão ocasião ao pecado. E por que Paulo fala de membro aqui? Por que Paulo fala de... Quando Paulo escreve membro, ele está se referindo a um membro como, por exemplo, o meu braço, a minha mão ou a minha boca. Por que Paulo fala de membro para se referir ao pecado? Por acaso Paulo não sabe que o pecado vem de dentro, vem do coração? Não, ele sabe disso. Ele sabe que o pecado vem de dentro, que o pecado vem do coração. Só que a mentira que existe dentro do meu coração, para ela se manifestar no mundo, ela precisa do quê? Ela precisa da minha boca. Né? Eu preciso contar a mentira para vocês. O roubo que está dentro do meu coração, ele precisa do quê? Ele precisa da minha mão, para chegar e pegar aquilo que não é meu. Se a minha mão não coopera, o roubo até está dentro de mim, mas ele não ocorre, ele não se manifesta no mundo. Então é por isso que Paulo fala de membros, fazer morrer os membros que ainda dão ocasião ao pecado. Tá bom? Mas como é que a gente faz isso na prática? Para cumprir, e Paulo está falando aqui, para cumprir aquilo que Jesus ordenou, você deve analisar a sua vida e determinar quais são os pecados que você comete. Quais são os pecados que você comete? Você tem que olhar para a sua vida e analisar a sua vida e determinar, olha, eu cometo esse e aquele pecado. Tá bom, então você anota esses pecados no papel. Agora você deve analisar o que é que te faz cometer esses pecados. Quais são, por exemplo, os pensamentos que você tem antes de cometer esses pecados? O que você pensa que daí te leva, te coloca num estado de espírito tal que te leva a cometer aquele pecado? Qual é a atitude que você tem que te leva a cometer aqueles pecados? Quais são as ações, até mesmo ações não pecaminosas, quais são as ações não pecaminosas que te levam a cometer o pecado? É isso que você deve fazer. E daí e você vai anotando tudo. Olha, esse pecado aqui ocorre quando eu penso isso. Quando eu penso isso, eu fico irritado, sobe uma ira dentro do meu coração e eu peco. Quando eu tenho tal atitude, acontece isso e daí eu acabo cometendo aquele outro pecado. Quando eu faço isso, isso aqui nem é pecado, mas quando eu faço isso, eu acabo cometendo depois o pecado. Daí o que você faz? Você passa a evitar aqueles pensamentos. Isso é a aplicação prática do que Jesus fala: arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé. Eu sei que sempre quando eu penso isso, eu peco. Então, a partir de agora, eu não vou mais pensar isso. Eu vou controlar a minha mente de tal modo que eu não vou mais pensar isso. Eu vou me controlar para não ter mais essa ação, para então não cometer aquele outro pecado. Isso aqui não é pecado, mas eu sei que sempre quando eu faço isso, eu acabo pecando. Então, eu não vou fazer isso mais. Tendo chegado a essas conclusões, você deve evitar aquilo que te conduz ao pecado. É assim que você obedece a Jesus, arrancando o olho, cortando a mão, cortando o pé. E, obviamente, aquilo que vocês têm que fazer é diferente do que eu tenho que fazer. De repente, os pensamentos que vocês devem evitar, para mim não tem nenhum problema.
Mas, de repente, eu tenho outros pensamentos que, para vocês, não existe nenhum problema. Mas, para mim, quando eu penso aquilo, eu peco. Entendeu? Então, para cada um é diferente. O olho que você tem que arrancar não é o mesmo olho que eu tenho que arrancar. Aquilo que você vai ter que cortar da sua vida é diferente daquilo que eu vou ter que cortar da minha vida. E aqui a gente vê a diferença daquilo que Jesus e Paulo ensinam das superstições ascéticas ensinadas pelos falsos mestres. Porque os falsos mestres, eles diziam o seguinte: olha, você tem que evitar essas coisas aqui. Evita comida, evita bebida, entendeu? Não come carne, não toma vinho, e daí você vai estar bem, você vai conseguir progredir na vida, você vai conseguir vencer o pecado. Mas quem disse que o vinho é um problema na minha vida? Talvez se eu tivesse um passado como alcoólatra, talvez o vinho fosse um problema na minha vida mesmo depois de crente. De repente, eu sei que se eu começar a tomar alguma quantidade de bebida alcoólica, daqui a pouco eu não vou mais me controlar e eu vou continuar bebendo até ficar completamente embriagado. Bom, se esse é o meu caso, então realmente eu tenho que evitar o vinho. Mas, e se este não é o meu caso? Então, o que evitar o vinho ajuda a mim, que não tenho problema com álcool? O que evitar o vinho ou evitar a carne ajuda você na santificação se você não tem nenhum problema com o abuso do álcool? Então aqui a gente percebe a diferença daquilo que Jesus e Paulo ensinam, daquilo que os falsos mestres estavam ensinando em termos de não toques, não proves, não manuseis. A análise que Jesus pede e ordena de nós, a análise que Paulo ordena de nós é individual. Você terá que evitar aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aquelas ações que te fazem pecar. E você vai perceber que vai ter coisas que serão fáceis de serem cortadas. É fácil de ser cortado. Outras serão mais difíceis. Outras vai parecer realmente que você está literalmente arrancando o olho. Tamanha a dificuldade, tamanha a dor. Mas é o que você deve fazer para evitar o pecado. Pode ser que você precise cortar relacionamentos. Pode ser que você precise cortar amizades. Porque, de repente, o que te leva a pecar é exatamente aquele relacionamento, aquela amizade. Você tem amigos incrédulos, porque nenhum amigo crente te leve ao pecado. Imagina se algum amigo crente esteja te conduzindo ao pecado. Daí a coisa fica realmente difícil. Mas vamos imaginar que você tinha amigos incrédulos antes da conversão e você se converteu a Jesus e não há nenhum problema em manter amizade, continuar mantendo amizade com aqueles que continuam na incredulidade, que continuam desobedecendo a Deus. Agora, se você percebe que essa amizade te conduz ao pecado, então você deve cortar ela. Se em vez de você conseguir influenciar aquela pessoa em direção a Jesus, é ela que te influencia em direção ao pecado, então você vai ter que cortar aquela pessoa da sua vida. Talvez não para sempre, não. Talvez não seja para sempre. Talvez você vai ter que cortar aquela pessoa da sua vida até o momento que você esteja forte espiritualmente o suficiente para, não sendo influenciado por ela, você possa influenciá-la em direção a Jesus. E foi nesse ponto que nós chegamos ao final da última pregação que fizemos aqui em Colossenses. Paulo, ele dá uns exemplos de pecados, no versículo 5. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria,
e daí ele completa no versículo 6 dizendo que são por essas coisas, são por esses pecados, são por essas paixões pecaminosas, esses hábitos pecaminosos, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós chegamos ao final da última pregação, concluindo o seguinte: mate a velha humanidade de Adão que em você ainda dá ocasião ao pecado e Deus vai te abençoar. Por que Deus vai te abençoar? Bom, porque se a ira de Deus vem sobre os desobedientes, a bênção de Deus vem sobre aqueles que o obedecem. Então, mate a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado, e Deus te abençoará. E agora sim nós chegamos propriamente ao que nós queremos tratar nessa pregação. Ou seja, o quarto passo para vencer o pecado, que é desvestir-se do pecado como quem se despe de uma roupa suja. No versículo 7, Paulo não permite que os cristãos colossenses, e nem nós, venhamos a nos orgulhar contra os incrédulos, contra os desobedientes, como se nós jamais tivéssemos pecado contra Deus. Porque Paulo escreve o seguinte: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Quais são essas coisas? Aquela lista de pecados que Paulo citou no versículo 5. Tá? Imoralidade sexual, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é um tipo de idolatria. E daqui a pouco a gente vai tratar com mais atenção esses pecados, tá? Mas daqui a pouco. O versículo 7 afirma mais do que aquilo que nós vemos na superfície. Paulo usa aqui a metáfora do andar, e nós já vimos em pregações passadas que a palavra de Deus costumeiramente usa o andar como uma metáfora para o estilo de vida de uma pessoa. Então, por exemplo, o apóstolo João, na sua epístola, escreve: aquele que conhece a Jesus deve andar como ele andou. Obviamente, João não está falando acerca da forma como Jesus mexia as suas pernas enquanto se locomovia. Não. João está falando acerca do estilo de vida. Aquele que diz que conhece a Jesus, aquele que diz que crê em Jesus, deve ter um estilo de vida semelhante ao estilo de vida de Jesus. Então a palavra de Deus costumeiramente usa essa metáfora, ou o caminho de alguém, ou então um andar de uma pessoa, para se referir ao estilo de vida vivido por ela. Tá? Paulo afirma que no passado, antes de pela fé estarmos unidos a Jesus, no passado nós éramos exatamente iguais aos que hoje são desobedientes a Deus. Porque o nosso estilo de vida era segundo as paixões, segundo os hábitos pecaminosos. O nosso estilo de vida era um estilo de vida segundo o pecado. E Paulo prossegue no verso 7, dizendo que este nosso estilo de vida era segundo o pecado, exatamente porque nós vivíamos para o pecado. Tá? Vivieis nelas. Existe uma preposição no grego aqui, traduzida como em, né? Em elas, fica igual nelas, mas ela também pode ser traduzida como para. Nós vivíamos para o pecado. Nós vivíamos para o pecado como se o pecado fosse um Deus nas nossas vidas. Nós vivíamos para o pecado como se o pecado fosse um Senhor nas nossas vidas, e é exatamente por isso que Paulo, no final do versículo 5, coloca a avareza ou esse desejo desordenado como sendo um tipo de idolatria. Por quê? Porque nós vivíamos para isso. Nós vivíamos como se esses pecados fossem deuses e senhores nas nossas vidas. Nós idolatrávamos esses pecados e por isso nós vivíamos para eles. Só que agora, estando salvos, estando unidos a Jesus, nós temos um novo Deus.
nós temos um novo Senhor, de modo que nós não devemos mais viver para o pecado. Agora nós devemos viver para Deus, para Jesus. É por isso mesmo, então, que nós temos o versículo 8. Mas agora, no versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos. Tá? Pode ser traduzido aqui também como desvestivos, despivos também de tudo aquilo que é pecado. E daí Paulo dá alguns exemplos aqui. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E daí dá um exemplo mais concreto ainda no versículo 9. Não mintais uns aos outros. Sendo que Jesus é o nosso Deus e Senhor, agora nós devemos viver não mais para o pecado, e sim para Jesus. Por isso mesmo nós devemos nos desvestir do pecado nas suas mais variadas formas. Nós vamos tratar desses pecados aqui depois, daqui a pouco, tá? Junto com os pecados que Paulo lista no versículo 5. Antes de analisarmos esses pecados, é necessário que nós entendamos o que Paulo está querendo dizer aqui com despojar-se ou desvestir-se. O que Paulo está querendo dizer com isso? Em pregações passadas, nós notamos que Paulo gosta de derivar os seus imperativos dos seus indicativos. E aqui nós estamos falando acerca do modo verbal. Tá? O modo verbal a gente aprende na escola, tem um modo indicativo, tem um modo subjuntivo, tem um modo imperativo. O modo indicativo diz aquilo que é, ou aquilo que está acontecendo, ou aquilo que aconteceu. O modo indicativo fala daquilo que é real. O modo imperativo fala daquilo que deve ser. O imperativo sempre é uma ordem, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser realizado. Paulo, ele sempre deriva os seus imperativos dos seus indicativos. Por exemplo, nós já vimos isso antes. Paulo diz: vocês estão mortos com Cristo. Portanto, façam morrer os vossos membros que ainda dão ocasião ao pecado. Quer dizer, o imperativo de fazer morrer tem como base um indicativo que diz que nós já estamos mortos. Nós já estamos mortos, então nós devemos fazer morrer. O imperativo é derivado do indicativo. Só que agora, Paulo está usando um imperativo para o qual não existe uma contraparte no modo indicativo. Paulo está dizendo no imperativo: despojai-vos, desvesti-vos. Mas ele não usou nenhum indicativo, ele não usou esse verbo aqui no indicativo ainda. E ele não usou exatamente porque ele vai usar no versículo 9. Na segunda metade do versículo 9 e no versículo 10. Olha o que nós temos no versículo 9. Não mintais uns aos outros. Por quê? Porque já vos despistes o velho homem com seus feitos, e vos vestistes o novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O indicativo está nos versículos 9 e no versículo 10. A expressão velho homem, no versículo 9, ela pode ser traduzida como velha humanidade. Aquela velha humanidade que nós herdamos de Adão. Paulo diz então no versículo 9 que nós fomos desvestidos da velha humanidade com os seus feitos. Aquela velha humanidade de Adão foi tirada de nós. Ela nos vestia, mas ela foi tirada de nós. E nós fomos vestidos com o quê? Nós fomos vestidos do novo. No versículo 10. Novo aqui está implícito novo homem, nova humanidade.
Quando nós cremos em Jesus, Deus nos despiu da velha humanidade e nos revestiu com a nova humanidade. A velha humanidade é aquela humanidade que nós herdamos de Adão. A nova humanidade é a nova humanidade que nós recebemos de Cristo. Muitas vezes nós pensamos que a obra de redenção efetuada por Jesus diz respeito apenas à salvação de meros indivíduos. Nós dizemos a salvação é individual. Porque, afinal de contas, eu não posso crer no lugar do Pedro, Eu não posso obedecer no lugar do Pedro. É o Pedro que tem que crer, é o Pedro que tem que obedecer. Então, num certo sentido, de fato, a salvação é individual. Mas, num outro sentido, a salvação não é individual. Por que vocês acham que Deus ordenou a existência, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, do povo de Israel como um povo, como uma nação? É porque a salvação não é individual. Por que Deus, por exemplo, ordena que o povo de Israel não se misture com as outras nações, não aprenda os pecados das outras nações? É porque a salvação é individual. Ou melhor, desculpe, é porque a salvação não é individual no seu todo. É porque eu dependo de vocês para que vocês influenciem a minha vida em direção àquilo que é correto. E vocês dependem de mim para que eu influencie vocês em direção àquilo que é correto. É por isso, por exemplo, que o escritor de Hebreus diz que nós não devemos abandonar a congregação, abandonar o costume de congregar juntos, como alguns fazem. Pelo contrário, nós devemos mutuamente nos animar em direção às boas obras. Então a salvação é individual, sim, no sentido de que cada um deve se arrepender dos seus pecados, cada um deve crer em Jesus, cada um deve obedecer a Jesus, sim. Mas a salvação não é individual, porque nenhum de nós vai conseguir ficar firme estando isolado uns dos outros. É por isso que a metáfora preferida de Paulo para tratar da igreja é a do corpo. A igreja como corpo. Cada membro da igreja é um membro específico do corpo. Se eu corto o meu dedo aqui fora e isolo o meu dedo do meu corpo, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Ele não vai sobreviver. O objetivo de Deus, então, ao enviar o seu Filho a este mundo, não é meramente salvar indivíduos isolados uns dos outros. Não. O objetivo de Deus é salvar aquilo que se havia perdido. O que é que foi perdido? A humanidade foi perdida. O objetivo de Deus é resgatar da escravidão, do diabo e do pecado uma nova humanidade. Uma humanidade redimida e restaurada. E aqui eu vou pedir que vocês abram em Efésios 2, que daqui a pouco nós vamos ler alguma coisa aqui em Efésios capítulo 2. O pecado, ele causou separação, ele causou uma divisão, ele causou uma inimizade total e completa entre a humanidade e Deus, mas não apenas isso, também dentro do próprio tecido da humanidade houve divisão. E o maior exemplo dessa separação, divisão, inimizade presente dentro do tecido da humanidade ocorreu exatamente entre os israelitas e as demais nações, os gentios.
essa divisão tem como causa o pecado. Deus ordenou essa divisão, mas Deus ordenou essa divisão exatamente por causa do pecado. Por quê? Porque se Israel se juntasse com as outras nações, eles seriam influenciados em direção ao mal, em direção ao pecado. E isso a gente percebe no Antigo Testamento, né? Basta ler o Antigo Testamento, a gente vai ver várias vezes, vários exemplos de Israel se misturando às outras nações, aprendendo com as outras nações o pecado e acabando desobedecendo a Deus, junto com as demais nações. Então Deus ordena essa divisão, mas Deus ordena essa divisão por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria razão para Deus ter ordenado a divisão. Agora, Cristo, com o seu sangue, desfez a inimizade que havia entre a humanidade e Deus e a divisão que havia dentro da própria humanidade. É isso que Paulo afirma em Efésios capítulo 2, versículos 11 até o versículo 22. Eu vou ler aqui bem pausadamente para vocês prestarem atenção, tá? Portanto, lembrai-vos de que vós, esse vós aqui se refere aos efésios, que são gentios, né? Vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos judeus, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, de ambos os povos, de judeus crentes e de gentios crentes, fez um único povo, a igreja, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. De novo, novo homem aqui, uma nova humanidade. Criar desses dois povos, dos gentios e dos judeus, todos crentes, criar uma nova humanidade, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, né? De novo aqui, a salvação não é individual, porque Deus coloca todos esses que fazem parte dessa nova humanidade em um corpo, matando com a cruz, as inimizades. E vindo Jesus, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos gentios e aos que estavam perto. Porque por ele ambos, judeus e gentios crentes em Jesus, por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois, vocês, os gentios crentes em Jesus, vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês agora são concidadãos dos santos, vocês fazem parte da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então eu quero que vocês prestem atenção, especialmente ali no versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, esses dois aqui são judeus crentes e gentios crentes, um novo homem. Ou seja, desses dois povos, Deus está criando uma nova humanidade. Podemos voltar lá para Colossenses capítulo 3. Quando pela fé nós somos unidos a Jesus, Deus nos despe da nossa velha humanidade que recebemos de Adão e nos reveste da nova humanidade em Cristo. Porque agora nós estamos sendo formados, nós fazemos parte dessa nova humanidade agora. Deus está salvando aquilo que foi perdido. A humanidade foi perdida, agora Deus está restaurando uma nova humanidade.
que vai ser a humanidade que vai habitar os novos céus e a nova terra. Nós somos despidos da velha humanidade que recebemos de Adão e somos revestidos da nova humanidade em Cristo. A imagem por trás das palavras de Paulo aqui nos remete a Gênesis 3. O que acontece em Gênesis 3? Adão e Eva pecam contra Deus. Quando eles pecam contra Deus, eles percebem a sua nudez. Percebendo a sua nudez, eles ficam envergonhados, e não apenas envergonhados, eles sentem medo. Então, o que eles fazem? Eles fazem para si, de folhas de figueira, eles fazem vestes das suas próprias obras. Eles se vestem das suas próprias obras. Mas o que Deus faz? Deus não aceita aquela roupa, né? Em Gênesis 3,15, Deus anuncia o evangelho para Adão e Eva. Deus diz, olha, eu vou colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da mulher vai pisar sobre a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar desse descendente da mulher. E a gente sabe que é Jesus, né? Mas logo depois, o que Deus faz? Deus mata um ou mais animais, a gente não sabe. Mas Deus mata um ou mais animais, Deus pega a pele daqueles animais e Deus faz roupas para Adão e Eva. Como quem diz, eu não aceito essa roupa que vocês fizeram. Eu não aceito que vocês se vistam das suas próprias obras, daquilo que vocês conseguem fazer com as próprias mãos. Não. Deus mata um ou mais animais em sacrifício a si mesmo, já simbolizando, apontando para o sacrifício que Jesus faria. E Deus reveste Adão e Eva com a pele daquele sacrifício. Paulo, em Romanos, diz, se eu não me engano, acho que é em Romanos, todos vós que vos batizastes, vocês se revestistes de Cristo. Aqueles que se batizam, se revestem de Cristo. Porque essa nova humanidade, se a velha humanidade é segundo Adão, a nova humanidade é segundo quem? É segundo Jesus. Porque Jesus é o segundo Adão. Então, assim como Adão e Eva foram despidos das suas próprias obras, simbolizadas pelas suas roupas de folhas de figueira, assim também nós, quando cremos em Jesus, fomos despidos da velha humanidade que nós tínhamos recebido de Adão. E não apenas da velha humanidade, mas da velha humanidade com as suas obras, com os seus feitos, com os pecados, como diz o versículo 9. E assim como Adão e Eva foram revestidos com a justiça de Deus, simbolizada pela pele dos animais que o próprio Deus sacrificou a si mesmo, assim também nós, quando cremos em Jesus, fomos revestidos da nova humanidade em Cristo, que, fundamentada na sua justiça, cresce em santidade, justiça e maturidade em nós, pela nossa obediência a Ele. E então Paulo completa no versículo 11, dizendo que nessa nova humanidade não existe espaço para orgulhos e preconceitos de qualquer tipo ou de qualquer ordem. Paulo diz, nessa nova humanidade não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre. Por quê? Porque nessa nova humanidade só existe espaço para Jesus. Nessa nova humanidade, Cristo é tudo e Cristo está em todos. Então, nessa nova humanidade, não existe espaço para orgulho ou preconceito. Não existe espaço para um crente dizer para o outro, eu sou melhor do que tu por causa disso, disso, disso e daquilo. Não existe espaço para isso. Na nova humanidade só existe espaço para Jesus.
porque nela Cristo é tudo e Cristo está em todos. Se você crê em Cristo, então você foi despido da velha humanidade de Adão, com as suas obras, com os seus feitos, com os seus pecados, e foi revestido da nova humanidade em Cristo. O que significa o seguinte, que você não deve agir como Adão agiu. Adão pecou contra Deus, Adão se rebelou contra Deus. Você não pode mais agir dessa forma, porque você foi desvestido da velha humanidade de Adão. Você foi revestido da nova humanidade em Cristo. Então, em vez de agir como Adão, você deve agir como Cristo. Este é o significado do imperativo no versículo 8, quando Paulo ordena: despojai-vos também de tudo aquilo que é pecado. Ou seja, pare de pecar. Quando Paulo diz que nós devemos nos desvestir, nos despojar de tudo aquilo que é pecado, Paulo está dizendo: pare de pecar. Você não pode mais pecar, porque agora você pertence à nova humanidade. Já que Deus te desvestiu da velha humanidade, então, de fato, não torne a se vestir com a velha humanidade. Né? Como a gente... Na introdução aqui, nós começamos dizendo o seguinte: não faz sentido você chegar em casa sujo, tirar a roupa suja, tomar um banho, e daí vestir a mesma roupa suja. Né? Não faz sentido. Da mesma forma, não faz sentido você ter sido despido da velha humanidade, você ter sido lavado pelo sangue de Jesus e então revestido da nova humanidade para então voltar a cometer os mesmos pecados de antes. Não faz sentido isso. O quarto passo, então, para vencer o pecado não poderia ser mais simples. Pare de pecar. Pare de pecar. A tentação vai vir, o desejo de pecar vai estar presente, mas você deve dizer: eu não vou pecar. Porque eu não sou mais assim. Deus tirou Deus me desvestiu daquela velha humanidade e Deus me revestiu da nova humanidade em Cristo. Então, eu não sou mais assim, eu não combino mais com o pecado. Então, eu não vou mais pecar. Assim como eu não posso tomar um banho e voltar a usar a mesma roupa suja, eu não posso voltar a usar a mesma roupa suja de pecado que Deus tirou de mim. Assim como Cristo não pecou, assim também eu não vou pecar. E agora sim, a gente vai dar uma rápida atenção às duas listas de pecados citadas aqui por Paulo. Tá? A primeira lista se encontra no versículo 5. Tá? Nós temos ali o quê? Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Na tradução que eu fiz aqui, como eu tenho o luxo de não precisar me preocupar com o espaço, eu posso fazer uma tradução mais longa, que dê uma ideia mais clara do sentido daquele pecado. Né? Então, por exemplo, aqui, fornicação. A palavra grega por trás dessa palavra é a palavra porneia, da onde nós temos, por exemplo, pornográfico. Tá? E essa palavra, ela abarca todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, quando Paulo fala aqui que nós devemos mortificar, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a porneia, Paulo está dizendo a imoralidade sexual em suas várias formas. Não importa, aqui foi traduzido como
fornicação, que seria a relação sexual entre duas pessoas solteiras, né? Mas não importa se é fornicação, se é adultério, se é prostituição, não importa se é homossexualismo, não importa se é bestialismo, né, que é relação com animais, não importa. Qualquer tipo de imoralidade sexual deve ser mortificada. Tá? Impureza, o segundo pecado citado por Paulo aqui. Eu traduzi da seguinte forma: a impureza própria de uma vida desregrada. Ou seja, uma pessoa que não quer se deixar governar por regras. Existem regras, mas ela pensa que as regras foram feitas para serem quebradas. Né? A gente sempre acha isso muito engraçado quando a gente vê isso num filme ou num seriado de comédia. Né? Sempre vai ter um personagem que vai dizer, bom, as regras existem para quê? As regras existem para ser quebradas. Mas não é assim que Deus pensa. Deus determina que as regras existem para serem obedecidas. E, obviamente, essa vida desregrada, quando alguém vive uma vida desregrada, as regras que a pessoa está desobedecendo são as regras de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Tá? Então, impureza que eu traduzi como a impureza própria de uma vida desregrada. A afeição desordenada. Interessante aqui, a afeição por si só não constitui pecado. Essa palavra, ela pode ter um sentido positivo ou um sentido negativo. Depende daquilo a que eu estou afeiçoado. Né? Se eu estou afeiçoado àquilo que é bom, então essa afeição é algo boa, é algo bom. Né? Só que Paulo classifica essa afeição aqui como sendo uma afeição desordenada. Eu traduzi da seguinte forma: o desejo que não se permite controlar e refrear. Pode ser um desejo bom, de algo bom, mas eu não permito que esse desejo seja controlado e refreado. Por exemplo, comer uma boa comida. É algo bom, né? Todos nós gostamos de comer algo delicioso. Só que facilmente a gente transforma esse desejo bom, que é comer uma boa comida, em algo desenfreado. A gente não controla, a gente come demais. A gente não se permite ser freado. A gente exagera. Quarto pecado citado por Paulo aqui, vil concupiscência. Novamente aqui, a palavra grega, traduzida como concupiscência, ela pode ter um sentido positivo ou negativo. Né? Concupiscência nada mais é do que desejo. Eu posso desejar uma coisa boa. Ou eu posso desejar uma coisa má. Então, tudo depende daquilo que eu estou desejando. É por isso que Paulo classifica aqui como sendo vil concupiscência. Eu traduzi como a cobiça por coisas más. Eu estou cobiçando, mas eu não estou cobiçando algo bom. Eu estou cobiçando algo mau. E daí, por fim, a avareza. A palavra grega aqui realmente ela tem o sentido de avareza, ou seja, esse amor imoderado e excessivo ao dinheiro, mas ela também tem um sentido mais amplo. Se refere à ambição de qualquer coisa de forma imoderada e excessiva. Então eu posso ter essa ambição imoderada e excessiva com relação ao dinheiro, mas eu também posso tê-la com relação aos prazeres. Ou com relação a qualquer outra coisa. E Paulo diz que essa ambição imoderada e excessiva, que não se contenta com aquilo que tem, isso é importante, né? Não se contenta com aquilo que tem. Eu tenho, mas eu não me contento, eu não estou feliz com aquilo que Deus me deu e eu quero mais. E não apenas eu quero mais, mas eu uso meios errados para obter esse mais que eu quero. Paulo diz que essa ambição imoderada e excessiva, ela é idolatria. E daí a segunda lista de pecados, nós temos o versículo 8. Ira.
Paulo cita ira, né? A minha tradução aqui eu acrescentei pecaminosa, porque nem toda ira é pecado. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, uma das manifestações do Espírito Santo era a ira. Quando Saul foi ungido rei, e daí acontecia alguma injustiça, alguma coisa, o texto bíblico diz o seguinte: e veio o Espírito do Senhor sobre ele, e se acendeu a sua ira. Quer dizer, quem foi que acendeu a ira em Saul? Foi o Espírito do Senhor. Ou então, acerca de Sansão, veio o Espírito do Senhor sobre Sansão, e se acendeu a sua ira. Nem toda ira é uma ira pecaminosa. O que é a ira pecaminosa? Ou melhor, o que é a ira não pecaminosa? A ira não pecaminosa é aquela que é dirigida ao problema. A ira nada mais é do que uma descarga de energia psicológica que Deus nos deu para que nós tenhamos a capacidade para resolver problemas. A ira nada mais é do que essa descarga de energia psicológica que leva o nosso organismo a produzir, por exemplo, adrenalina. Né? A gente está calmo, a gente está tranquilo. E de repente acontece uma coisa, surge a adrenalina no nosso corpo, para quê? Para que a gente consiga sobreviver àquela circunstância. Né? Existem relatos e mais relatos, por exemplo, de mulheres, mães, que conseguiram levantar um carro para tirar debaixo do carro um filho seu. O que é isso? Essa ira dirigida em direção ao problema. A criança foi atropelada por um carro, a mãe vai lá, uma força descomunal que só Deus dá por meio dessa ira que produz a adrenalina, a mãe vai lá, levanta o carro e tira o seu filho debaixo do carro. Essa é a ira não pecaminosa. Agora, qual é a ira pecaminosa? O teu filho é atropelado e tu resolve bater no motorista que atropelou o teu filho. Tu pensa, tu atropelou meu filho, pois agora eu vou te matar. Essa é a ira pecaminosa. Porque em vez de dirigir a ira para resolver o problema, eu estou dirigindo a ira em direção à pessoa. Sim, talvez o cara realmente estivesse dirigindo de forma descuidada, né? E por isso que ele causou esse atropelamento. Mas não importa agora. O que é o importante? É tu matar o cara que atropelou o teu filho ou é tu salvar o teu filho? É tu salvar o teu filho. É para isso que Deus dá a ira. É para que você resolva o problema. Depois é a polícia que vai cuidar do cara que atropelou o teu filho. Não é tu que vai te vingar a ti mesmo. Então é por isso que eu acrescentei aqui, na tradução, ira pecaminosa. Cólera. Cólera, em muitos sentidos, é um sinônimo de ira. Só que ele vai um pouquinho adiante. A cólera é aquela ira que agora quer se vingar. Então, por isso eu traduzi como furor vingativo, ira vingativa. A pessoa ficou irritada, ela não direcionou a ira contra o problema, ela direcionou a ira contra a pessoa. Ela ficou irritada contra aquela pessoa e agora aquela ira está se transformando num desejo de vingança. Cólera, furor vingativo, ela quer se vingar da pessoa. Malícia. Malícia é todo comportamento que faz mal ao próximo. Eu fiquei irado contra alguém, eu estou começando a querer me vingar daquela pessoa e agora eu começo a me comportar de tal forma a fazer mal àquela pessoa.
E daí Paulo muda um pouquinho a direção. Porque o fazer mal, a gente poderia pensar em fazer mal físico à pessoa, né? Prejudicar fisicamente a pessoa, bater na pessoa, matar a pessoa, mas Paulo muda um pouquinho a direção. Ele fala da maledicência. A maledicência é o uso blasfemo, o uso calunioso, o uso maligno das palavras. Então eu fiquei irritado contra alguém, essa ira começa a se transformar num desejo de vingança, eu começo a me comportar de modo a fazer mal àquela pessoa, e agora eu estou usando as minhas palavras para fazer mal àquela pessoa. Eu estou falando de forma blasfema, de forma caluniosa, de forma maligna, contra aquela pessoa e para aquela pessoa. E daí Paulo completa o pensamento dizendo: palavras torpes da vossa boca, ou seja, uma linguagem obscena, uma linguagem abusiva. Em vez de eu usar as minhas palavras para fazer o bem para alguém, eu estou usando as minhas palavras para fazer o mal. A gente pode perceber algumas curiosidades acerca dessas duas listas de pecado aqui. A primeira parece girar em torno da imoralidade sexual. E ela parte do próprio ato. Paulo começa citando literalmente a imoralidade sexual, e daí Paulo vai regredindo até chegar ao desejo no coração, que não se contenta com aquilo que recebeu de Deus. A segunda lista parece girar em torno do uso pecaminoso das palavras, partindo da ira interna, não direcionada ao problema, mas direcionada à pessoa, partindo dessa ira interna, pecaminosa do coração, até chegar ao próprio ato pecaminoso de usar as palavras contra aquela pessoa. A primeira lista envolve um descontentamento com a boa criação de Deus e com aquilo que Deus nos deu. É por isso, como eu afirmei antes, que Paulo precisou qualificar, por exemplo, aquilo que ele chama de afeição. Ele qualificou como sendo afeição desordenada. Ele teve que qualificar a concupiscência como sendo uma vil concupiscência. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, até as coisas boas que Deus nos deu, como o sexo, porque está girando aqui em torno de imoralidade sexual, até as coisas boas que Deus nos deu, como o sexo, são distorcidas por nós a ponto de se tornarem pecado. E são essas coisas que nós devemos matar em nós, não permitindo que jamais os nossos corações venham a desejar aquilo que é bom, mas de forma errada. Quando nós desejamos as coisas boas de Deus, mas nós desejamos obtê-las de forma errada, nós caímos no pecado de idolatria. Nós estamos querendo o bom, só que nós estamos querendo o bom de forma errada. Nós já nos tornamos idólatras. Todos os tipos de imoralidades sexuais começam com o desejo de algo bom, mas que quer ser obtido de forma errada. Nós não nos contentamos com a boa criação de Deus e nem com aquilo que Deus nos deu. Então nós deturpamos a boa criação de Deus em algo mau, e nós passamos a cobiçar essa coisa má. E essa cobiça é tal que nós não queremos ser controlados nem refreados pela lei de Deus, e nós nos tornamos impuros exatamente porque vivemos vidas desregradas, o que por fim dá ocasião à prática de todo tipo de imoralidade sexual. Mas tudo isso começa com o quê? Começa com um desejo idólatra do coração, que não se contenta com a boa criação de Deus, não se contenta com aquilo que Deus deu. Já a segunda lista demonstra como a capacidade que Deus nos deu para a comunicação se torna uma arma mortal
quando controlada pela ira pecaminosa, pela ira vingativa. Deus nos deu a capacidade para nós nos comunicarmos. A gente consegue demonstrar uns para os outros aquilo que a gente está pensando aqui dentro. Eu imagino que deve ser bastante frustrante para os pais de crianças ainda pequenas que não conseguem falar, quando o seu filho ou a sua filha está chorando. Né? Porque o pai e a mãe estão ali, tá bom, por que tu está chorando? Tu está chorando porque tu está com fome? Tu está chorando porque está doendo alguma coisa? Tu está chorando porque tu te assustou? Por que tu está chorando? A criança recém-nascida, ela não tem capacidade de colocar para fora aquilo que está se passando com ela. Né? Isso deve ser frustrante para os pais e para a própria criança. Né? A criança estava pensando, tu não está vendo que eu estou com fome aqui, ou que eu estou com dor, é por isso que eu estou chorando. Só que ela só consegue chorar, ela não consegue demonstrar com palavras isso para os pais. Então Deus nos deu essa capacidade incrível de nós nos comunicarmos. A gente consegue dizer exatamente aquilo que está se passando com a gente, aquilo que a gente está pensando. Só que a gente pega isso, essa coisa boa que Deus nos deu, e quando a gente permite que a ira controle isso, a gente deturpa essa boa coisa que Deus nos deu e a gente transforma isso numa arma destrutiva. Não são poucas as pessoas, notícias que eu já ouvi, de pessoas que cometeram suicídio porque alguém disse isso para elas. São os chamados trolls da internet, né? Os trolls. Né? A pessoa que fica trollando os outros. Tem aquele troll que é inofensivo, né? Mas tem aquele troll que a pessoa, de fato, ela fica incentivando a pessoa a se machucar e até mesmo a se matar. Não poderia haver uma deturpação maior do que essa coisa boa que Deus nos deu para a comunicação, né? Em vez de nós usarmos para o bem, a gente percebe que a pessoa está deprimida, está triste. Em vez de a gente tentar ajudar a pessoa, não. A gente afunda ainda mais a pessoa naquela depressão, a ponto da pessoa não ver mais esperança e acaba tirando a própria vida. Tudo começa com a ira pecaminosa dos nossos corações, que em vez de ser direcionada ao problema, é direcionada à pessoa. E daí logo surge a vontade de se vingar. E daí desse furor vingativo, nasce todo tipo de comportamento que faz mal ao próximo. Dentre todas as coisas que nós podemos fazer mal ao próximo, uma das mais destrutivas é exatamente o uso calunioso, maligno das nossas palavras, a nossa linguagem obscena e abusiva contra as pessoas. E então, assim como no versículo 5, Paulo qualificou a obtenção errada das coisas boas como sendo idolatria, no versículo 9, Paulo apresenta a mentira como um exemplo de uso calunioso e maligno das nossas palavras e dessa linguagem obscena e abusiva. Ele diz que nós não devemos mentir aos irmãos. Não mintais uns aos outros. Por quê? Porque todos somos participantes da nova humanidade em Cristo. Nós não devemos mentir aos irmãos, porque todos nós fomos despojados da velha humanidade e revestidos da nova. Agora, é óbvio que quando Paulo fala aqui que nós não devemos mentir uns aos outros, ou seja, nós não devemos mentir aos irmãos, é óbvio que Paulo não está dizendo que nós podemos mentir aos incrédulos. Né? Porque uma leitura superficial
a gente vai ver, bom, Paulo está dizendo que a gente não deve mentir uns para os outros. Mas ele não diz que a gente não pode mentir para os incrédulos. Não, é óbvio que a mentira é proibida. A gente não deve mentir para ninguém, seja crente, seja incrédulo. Tá? Mas por que Paulo faz questão de ressaltar aqui, não mintais uns aos outros? Exatamente porque Paulo está preocupado com o bem-estar da igreja. Paulo está preocupado com o relacionamento entre os irmãos. Então Paulo diz, olha, vocês não podem mentir uns aos outros, vocês não podem usar esse tipo de linguagem obscena e abusiva uns contra os outros. E se não podemos mentir aos irmãos, isso quer dizer que jamais podemos permitir que sintamos ira contra os irmãos. Né? Porque tudo vai começar com a ira pecaminosa. A mentira, a calúnia, a ofensa, ela começa com a ira pecaminosa. Então, se eu não devo mentir, se eu não devo ofender, eu não devo nem mesmo permitir que exista ira no meu coração contra os irmãos. Estes são exemplos de pecados aos quais nós não devemos dar ocasião em nós. Exemplos de pecados que nós devemos fazer morrer em nós. Exemplos de pecados dos quais nós devemos nos desvestir. O pecado sempre nasce no coração. É dentro do coração que ele nasce. Então nós não podemos permitir que ele nem nasça ali dentro. Quando a gente percebe, a gente deve, não. Eu rejeito isso, eu não quero ter isso, eu não quero ter esse pensamento, eu não quero ter esse tipo de atitude. Deus me deu a ira, mas não para mim ficar irado contra a pessoa. Deus me deu a ira para mim resolver o problema. Não é para me vingar contra aquela pessoa. Então corte o mal pela raiz. Ao menor sinal de pecado, ao menor sinal de paixão e desejo pecaminoso, mate toda a possibilidade de cometer estes e outros pecados. E tome a decisão final que diz o seguinte: eu não vou pecar. Esse não sou mais eu. Eu tenho uma velha... A velha humanidade que eu tinha foi trocada pela nova. Então, esse pecado não me representa mais. Eu não sou mais isso. Então, eu não vou mais cometer esse pecado. Desvestindo-se do pecado, você será cada vez mais assemelhado, feito semelhante a Cristo e a Deus, como diz os versículos 9 e 10. A minha tradução dos versículos 9 e 10 é mais ou menos assim: não mintais uns aos outros, pois vos despistes da velha natureza, da velha humanidade com as ações que são derivadas dela, e vos vestistes da nova humanidade, que está sendo recriada segundo a imagem daquele que a criou, para que plenamente o conheçais e obedeçais. Você foi despido da velha humanidade com as suas ações, ou seja, com os pecados, e você foi vestido da nova humanidade. Essa nova humanidade está sendo recriada segundo a imagem daquele que a criou originalmente. Quem foi que a criou originalmente? Deus, né? No princípio, quando Deus criou Adão, Deus criou a humanidade em Adão segundo a sua imagem. A humanidade foi criada por Deus em Adão, semelhante a Deus. Quando o pecado entra, essa imagem ela é desfigurada. Ela é desfigurada. Só que para aqueles que em Cristo fazem parte da nova humanidade, a imagem de Deus neles passa a ser recriada, refeita, restaurada.
Esta imagem está sendo recriada em nós para que conheçamos a Deus, né, para o conhecimento, diz ali no versículo 10, e para que conhecendo a Deus nós venhamos a obedecê-lo. Então, à medida em que você obedece a Deus, a imagem de Deus em você vai sendo restaurada. Porque você vai sendo feito semelhante a Jesus e Jesus carrega em si mesmo a imagem de Deus. Então, ao ter a imagem de Jesus sendo recriada em você, a imagem de Deus está sendo recriada em você. Até que finalmente cheguemos à estatura da perfeita humanidade de Cristo, como Paulo afirma em outro lugar. Nosso objetivo é chegarmos à perfeita estatura de Cristo, à perfeita estatura da humanidade de Cristo. Jesus é o único homem perfeito que já viveu neste mundo. É o único homem perfeito que já viveu neste mundo. Jesus é o exemplo daquilo que a humanidade deve ser. É por isso que todo aquele que crê em Jesus recebe essa nova humanidade de Jesus e recebe ela para que ela seja aperfeiçoada em nós por meio da santificação e do amadurecimento. E essa santificação e amadurecimento ele só ocorre a partir do conflito. Só ocorre a partir do conflito entre a velha humanidade, entre os membros da velha humanidade que por vezes querem surgir, querem dar ocasião ao pecado, e a nova humanidade que deve refrear o pecado, que deve matar o pecado. É através desse conflito que nós somos santificados, aperfeiçoados e amadurecidos em Cristo. Então, desvista-se do pecado e você será progressivamente transformado à imagem de Cristo e de Deus. À imagem de Cristo e do teu Pai Celeste. Porque este é o propósito de Deus. Este é o propósito eterno de Deus. Restaurar a nova humanidade à sua própria imagem, conforme foi no princípio. Desvista-se do pecado e o propósito eterno de Deus vai se cumprir em você. Você será progressivamente transformado à imagem de Cristo e de Deus. Quando você toma um banho, você não volta a vestir a mesma roupa suja que estava usando antes. Não. Você veste uma roupa limpa. Você limpa o seu corpo e então você veste o seu corpo com uma roupa limpa. Porque não faria sentido tomar um banho e vestir de novo a roupa suja. Quando você creu em Cristo, Deus te despiu da velha humanidade e te purificou com o sangue de Cristo e então te revestiu da nova humanidade em Cristo. Então você não deve voltar às práticas da velha humanidade. Você não deve voltar às práticas do velho Adão. Você não deve voltar a usar as mesmas roupas sujas do pecado. Se desvista do pecado e obedeça a Deus. Este é o quarto passo para vencer o pecado. Desvestir-se do pecado, que é simplesmente cessar com o pecado, parar de pecar. Pare de pecar. Assim como Cristo não pecou, não peque você também. Desvista-se do pecado e você será progressivamente transformado à imagem de Cristo e de Deus. Amém.